Então eu quero apresentar para vocês, gente, né, uma pessoa que para mim é de um significado muito grande e muito intenso. É muito emocionante a gente poder, neste momento, apresentar o Di Loreto para vocês. Ele faz parte de uma caminhada muito intensa da minha vida e de toda a minha vida profissional, e é uma pessoa grandiosa, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que é sábia. Poucas vezes na vida da gente tem a oportunidade de conhecer e estar perto de uma pessoa que vive a sabedoria, vive intensamente todo o conhecimento e pratica, e todas as coisas ele pode vivenciar. Então, quando a gente está junto com o Di, a gente não aprende apenas o conhecimento, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de aprender, de se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, um amigo melhor. Então essa é a pessoa que a gente está apresentando para vocês com muita satisfação e muita honra. Muito obrigada, Di, por você estar aqui conosco. Bem, boa tarde. Eu começo me apresentando pelo principal dos meus títulos. Está ouvindo? Não? Puxa vida. Vê se melhora. Melhora? Estava dizendo que eu quero me apresentar pelo melhor dos meus títulos. Eu faço parte dos móveis e utensílios aqui da psicologia dessa cidade. Desde 69, talvez 1970, quando eu vim pela primeira vez, e essa vinda está relatada num dos contos aí do Casos e Causos. Havia curiosíssima vinda aqui a Maringá. Até hoje, quase 40 anos depois, em que dou a volta completa. Isso é, como eu estou deixando a profissão de caixeiro viajante da psiquiatria, da psicologia da infância, seguramente é a última vez que eu tenho saúde para poder viajar, para enfrentar e vencer os medos que cercaram a minha vida por esses dias. Mas consegui. Estou muito feliz de ter conseguido peitar os medos e estar aqui junto com vocês. Mas eu sei, por alto dos meus 80 anos, eu sei que é a última vez que eu saio encaminhada pelos Brasis que percorri tantas vezes. E vim por alguns anos seguidos aqui a cidade de Maringá, onde tinha um curso, um grupo de formação em psicologia clínica da infância. Estudamos muito, nos divertimos muito, nos tornamos amigos e nos tornamos, acho, pessoas melhores. Eu também. E agora, encerrando esse ciclo de vindas, de emocionantes estados aqui, encerrando esse ciclo, estou aqui eu hoje para dizer alguma coisa, mais vale como símbolo dessa despedida,
do que pelo conteúdo real. Pois que eu escolhi como tema para dizer algumas poucas coisas que eu não estou com saúde suficiente para uma longa palestra. Um tema que acho que só uma pessoa no fim da vida profissional consegue enxergar. Coisa típica de velho trabalhador, jovem trabalhador, não tem chance de perceber coisas que dependem de uma visão histórica, de uma visão evolutiva. Eu gosto de dar a essa minha fala um título ao mesmo tempo jocoso, ao mesmo tempo sério. Eu gosto de chamá-lo de o micro triangulado, o boto cor-de-rosa e a psicoterapia. Se a gente vê historicamente, não é tão difícil perceber que psicologia nos moldes atuais, um pensamento rico, muito articulado, sem deixar quase que ponta de meada, um pensamento que procura explicar e compreender a mente humana com essas características, não é muito velha na evolução histórica. Em 1890, a base do que hoje é psicoterapia era assentada sobre aconselhamentos, análise dos conflitos atuais do paciente, tinha a vertente bastante mística que caminhava por práticas como da hipnose, e era tudo que se tinha na matéria de procurar influenciar a mente de alguém que sofre. A virada, vocês sabem tanto quanto eu, foi dada principalmente pelos trabalhos de um pequeno grupo de trabalhadores liderados pelo Dr. Freud, que começou a estabelecer uma base rica para a compreensão da mente humana, tendo ele descoberto, não original, não é uma descoberta original do Dr. Freud, existe um inconsciente. Já existia até livros, dentro do Dr. Freud entrou pela psiquiatria e psicologia, já existia até livros sobre o inconsciente, inclusive livros sobre o inconsciente dinâmico. Mas o que o Dr. Freud começou a fazer foi articular conhecimentos como do inconsciente dinâmico a outros aspectos do funcionamento mental, não deixar isolado assim como existe um inconsciente dinâmico óbvio. Antes do Dr. Freud, ficou muito a ideia do inconsciente como uma instância traquina da mente, que apronta coisas inconscientes, que o sujeito não sabe, mas ele tem desejos inconfessados. Então, começou com a ideia do inconsciente dinâmico, articulado com ideias como o do funcionamento mental. Isto é, a ideia que a mente humana
cheia de mecanismos que faz com que a mente funcione como ela funciona. As coisas não vêm do nada, as coisas vêm porque elas são submetidas a mecanismos mentais. Em seguida veio a articulação, a ideia das defesas, a mente humana é terrivelmente defendida contra quê? Defendida contra mudanças. As pessoas entram no nosso consultório dizendo que querem. Olá. Só vou passar. Vai passar. Aliás, não passa, desfila. Senta aqui com a gente. Por favor. Bom, quem chega atrasado se oferece como candidato a gente brincar com ela. Então, os nossos pacientes entram no nosso consultório dizendo que querem mudar, que são de um jeito que eles não gostam, tem características que eles não gostam, querem mudar. Mentira. Quer dizer, meia mentira, porque ao mesmo tempo existe um desejo de melhora, mas ao mesmo tempo existe a questão de que esse jeito atual de a pessoa ser é defendido por fortíssimas defesas que impõem que o sujeito seja como ele é. Então, coisas que o Dr. Freud foi catalogando, descobrindo, a partir do quê? A partir da prática. O Dr. Freud nunca foi um teórico diletante e sentar e esperar baixar a inspiração, baixar o conhecimento. Não. Ele se atacava com os pacientes, passava o dia juntos, avaliando a mente, e depois, quando ele conseguia, tirava alguma lei mais geral do funcionamento da mente, e não se aplicasse só aquele paciente, mas um número maior de pessoas. Pouco depois, o Dr. Freud traz os importantíssimos conceitos de transferência e contra-transferência. Isto é, a ideia de que o paciente está lá inteiro se atualiza na tua frente e você se atualiza na frente dele. A ideia de que a psicoterapia é um jogo feito em duas direções, onde cada um entra com o seu todo. A ideia de que o terapeuta entra com a sua técnica, a sua habilidade, o conhecimento, a gente sabe que é bom acreditar nisso até o segundo ano, depois de formado, para a gente se sentir um pouco mais quentinho, mas logo em seguida a gente percebe que não é verdade, a gente está inteiro lá. Então, todo esse estar inteiro e colocar tudo isso que está dentro de cada um na relação entre o paciente e o terapeuta, que o Dr. Freud denomina de fenômenos transferenciais e contra-transferenciais, trouxeram um enriquecimento sem tamanho,
passou a obrigar a nós terapeutas a estarmos o tempo inteiro fazendo análise introspectiva do nosso jogo de sentimentos e pensamentos em relação ao paciente. Não é assim ficar num camarote e olhando o paciente e diz que ele faz isso, fim para isso. Estamos os dois inteiros jogando as nossas coisas psíquicas. Então, evolutivamente, as coisas trazidas pela escola freudiana, acho que foi o primeiro passo da história da humanidade em que aparece uma psicologia rica, não elementar. Isso por causa disso, os fenômenos se tornaram muito complexos, porque amarrados todos entre si, aonde tem o contingente do terapeuta. Então, nós somos uma geração de trabalhadores com a mente, uma geração feliz. A gente pôde, desde o começo, trabalhar já de posse desses conhecimentos trazidos pelo Dr. Freud. Então, hoje, um jovem profissional que investe em formação, investe em si mesmo, em se conhecer como ele é, como terapeuta, não só como pessoa, mas como terapeuta. Até um jovem, com alguns anos de formado, trabalha já com uma teoria bastante rica da prática, teoria da prática psicoterápica. É só observar que as propostas do Dr. Freud sobre a psicoterapia resistem firmemente, cada vez mais entendidas e aceitas, tem resistido à crítica por 120 anos quase. Coisas que são modismos ou concepções lineares duram aqueles 10 anos, 20 anos que dura o movimento e desaparece. Os conhecimentos do Dr. Freud foi trazendo, bem ao contrário, só fizeram se alargar, se tornarem mais seguros. Isso em 120 anos. Curioso, né? Que a gente tenha um tempo tão curto. Eu me espanto que a mesma humanidade que a fazer com que ele compreendesse que ele estava instalado numa espécie de princípio do prazer e que ele não aceitava nenhum desagrado, nenhum fracasso, negava grosseiramente. Eu dizia alguma coisa referente à mente dele e ele gritava: cala a boca, Direto, cala a boca. Bom, eu era um terapeuta pouco esperto nessa época e trabalhava muito segundo o conceito de que o terapeuta está lá para contrariar o paciente. Trabalhava muito com a ideia de fazer terapia era contrariar o paciente. Então, ele dizia cala a boca e eu não calava. Continuava falando coisas sobre a mente dele.
Ele aprontou todos, chutava a minha cadela. Um dia ele veio à sessão armado de um tambor. Eu disse qualquer coisa sobre a mente dele. O que é isso? Até alguém um pouco esperto como eu, e eu desconfiou. Então, a gente sabe que as mentes são produzidas nas e pelas relações humanas que tocam a cada indivíduo que nasce. Vai ter a sua rede de relações humanas. E aí ele vai construir a sua mente. Então, quando a gente observa o que acontece com a rede de relação das crianças, não do mundo da Rainha Vitória, mas do mundo do seu Bush, o mundo onde é necessário sair todos de casa e trabalhar. E a criança fica lá só dizendo, pedindo o nome do filho: esqueceram de mim, esqueceram de mim. O mundo hoje, eu sempre digo, não é feito para crianças e para canhotos. Não é feito. Ele não é arrumado para crianças e para canhotos. Canhoto tem que se virar para se arrumar no mundo feito para destros. Então, as crianças hoje, em vez de criarem uma mente produto de excesso de pai, excesso de autoridade ou de presença materna, como era o mundo, a mente produzida no tempo da Rainha Vitória, hoje ao contrário, é uma criança de mente mais vazia. As relações, particularmente as relações familiares, se esvaziaram muito e dando como resultado características como essa de mentes vazias. Mentes vazias têm um destino que a gente constata toda vez, todo dia que vai no consultório. Ela produz partes realmente pouco unificadas. Então, partes soltas são postas para atuar. Eu vejo que a maior parte dos pacientes que andam no meu consultório não é mais porque encucado, porque não conseguia dormir de noite, de tanta ansiedade, ela sempre vendo perseguidores. É quase sendo um grande atuador. Está descarregando a mente permanentemente. Ora, esse é um paciente com mente diametralmente oposta àquela que serviu de modelo para a criação da rica psicologia que nós temos hoje e da rica psicoterapia derivada dela. Quando eu faço indicação de uma psicoterapia habitual, baseado no princípio que eu acho que nós dois aqui é um fórum onde você pode descobrir coisas sobre a tua mente. Isso jogado nas relações entre nós, eu vou para meu trabalho psicoterápico armado desses mesmos princípios. Só que o meu paciente
é um sujeito diametralmente oposto. Ele não quer nada comigo. Intimidade psicológica não quer nada comigo. Conhecer a própria mente é um desagrado. Então, chegamos a um ponto que, se a gente observar, a psicoterapia feita nos moldes habituais ficou sem sentido. Cada um de vocês que trabalha sabe que é um pequeno surto de felicidade profissional que a gente sente quando entra um paciente neurótico, ansioso, e não está lá para chutar a tua canela cada vez que você fala a mente dele. Inovador no tratamento de qualquer coisa. O neurótico é preso na terapeuta, eles ficam lá se matando, o paciente terapeuta é muito preso com o outro. Hoje os meus me abandonam, é uma facilidade. Eu disse qualquer coisa que ele não gostou, achar material mais rico na mente dos meus jovens de hoje é uma trabalheira psicoterápica sem tamanho. Hoje a maior parte dos jovens entra e quer saber se eu tenho computador para poder jogar. Quando eu digo que não, ele faz uma tromba desse tamanho e diz: por que eu venho aqui, esse lugar atrasado, não tem nem computador? Mas as relações humanas hoje, desses pacientes de hoje, são muito enfraquecidas. No entanto, eu continuo fazendo indicações de psicoterapia. Por quê? Porque é o que eu tenho. Hoje, não entenderam assim que um velho percorreu todo esse processo, né? Que recebeu os seus pacientes em 1950, foi vendo eles mudarem pouco a pouco. Observa como são os pacientes hoje. Acho que a nossa profissão está no seguinte dilema. Ela continua muito bem indicada para aqueles pacientes que apresentam características mentais semelhantes aos pacientes do Dr. Freud. Neurose continua hoje uma boa indicação da psicoterapia. Até alguns neuróticos tão graves já desenvolveram algumas características psicóticas. Se a gente for sem pressa, com jeito, tiver condições boas para trabalhar, ainda assim é razoável mesmo. Mas tem os outros 40, 50, 60% que continuam dando os nossos consultórios, pedem tratamento psicoterápico, e, no entanto, tem uma mente que desaconselha, que cria um dilema para nós terapeutas. Ali, se eu pego, se eu aceito esse paciente, eu fico com um paciente muito difícil, pouco interessado, atuando o tempo inteiro. Tudo em cima de mim, né? Se ele fosse atuar só lá na rua, tudo bem. Às vezes, principalmente, atuam sobre a gente. Com pouca probabilidade de êxito,
tratamento. Esses pacientes continuam muito semelhantes a como eram no dia que chegaram. Vem crescendo, a minha amostra é prova disso, vem crescendo assustadoramente personalidades mal formadas, semelhantes àquela que eu descrevo no meu segundo livro, As Posições Tardias, pacientes com organização de personalidade, esquizofrenia, características de onipotência, convivendo com potências reais muito duras, mas ele vivendo pelas onipotências. São pacientes de pouco êxito. Pouco provável que um paciente com fortes características maníacas na mente possa estar modificado ao fim de 1 ano, 2 anos. No entanto, o que a gente tem para oferecer é isso. Daí eu criei uma espécie de convicção. Seguramente a última da minha vida profissional, última dos aprendizados que ficaram tão firmes. Posso colocá-lo como convicção. É de que a gente seria muito desejável que a psicologia, como entidade, pudesse fazer um acordo a partir do reconhecimento desses fatos. Em vez de simplesmente fazendo indicações de psicoterapia, porque é um proteína, a gente voltar a se colocar numa posição semelhante ao Dr. Freud se colocava nos seus inícios. Ele teve que pesquisar tudo, né? Ele que teve que se perguntar para que pacientes esse é o método do cérebro e para que pacientes esse é o método não serve. E voltar a uma etapa de pesquisa. Seria uma espécie de acordo que nós, trabalhadores realmente, faríamos entre nós, porque a gente não sabe o que fazer com esses pacientes que não sejam aqueles que já eram bem indicados pelo Dr. Freud. E que a gente vai utilizar cada experiência, cada paciente que entra, para pesquisar, para aprender. Eu acho obrigatório a gente sair hoje da posição que eu vou indicar psicoterapia para o paciente. Características mentais muito desfavoráveis à psicoterapia. O paciente a gente propõe um tratamento, mas ter um acordo dentro de si mesmo, e eu vou procurar o caminho de acesso a esse tipo de mente. Há questões que precisam ser respondidas, O que fazer com a interpretação? Isto é, aquela intervenção que o paciente, o terapeuta, procura ajudar o paciente a conhecer a sua própria mente. Interpretação. O que fazer com a interpretação? Um paciente que a primeira característica mais saliente é o de não querer conhecer a própria mente.
Tem questões que precisam ser atualizadas, colocadas dentro de mentes fabricadas pelo seu bucho. Ainda estão, eu tenho muita coisa, eu trato o meu paciente como se ele fosse vitoriano. Eu ainda digo para o meu paciente que, geralmente nas primeiras sessões, ele é livre, ali dentro da sala, para ele experimentar o jeito que ele gostaria de ser. Ora, a primeira coisa que esse paciente tem dentro da própria cabeça é uma noção de liberdade infinita. Ele vem, não vem, ele atua. Eu estou conversando ao dizer isso com um sujeito de 1895. E só recentemente, no tempo, fui me apercebendo disso na minha prática. Então, acho razoável a gente voltar ao espírito pioneiro de grandes pesquisadores que está se perguntando o tempo inteiro o que eu faço com esse material. Para quem ele é possível de ser usado, para quem não é. Ou da época da pesquisa básica, né? Pesquisa básica. Eu vejo que conversar sobre isso no congresso, numa sala aqui, é muito fácil. O duro é aplicar essas coisas na via prática, não tendo nada para colocar no lugar. É um jogo que deixa um pouquinho, que tenta descobrir um novo, porque acho que hoje cada psicoterapeuta é um pesquisador da mente, particularmente quando ele está no campo de psicoterapia. Porque senão, a psicoterapia corre o risco muito elevado de ir mesmo pelo mesmo caminho que estão indo o bico leão dourado e o boto cor-de-rosa, espécies ameaçadas de extinção. Nós vamos estar abrindo para perguntas que vocês queiram fazer do dia até as 5 horas, tá? Nós temos aí 20 minutinhos para estar conversando, para estar fazendo mais algumas perguntas do Diloneto. Se alguém quiser aí fazer alguma pergunta, está aberto. Eu adoraria que pessoas não trouxessem perguntas, postura regressiva, né? Violeta que sabe das coisas, não sei lá. Eu trago perguntas. Traga uma firma
afirmações, trago ideias que possam ter crescido na cabeça aí a partir do nosso papo. Trago uma pequena crença do que a pessoa não trago perguntas muito regressivas. Vou começar com algumas questões, colocando para você algumas coisas que a gente vem realmente se perguntando há muito tempo. Acho que durante este congresso a gente se perguntou muito, né, como fazer, como trabalhar. Durante muito tempo a gente tem vivenciado uma situação que você traz como a nova era, né, que é muito difícil, muito diferente, onde nós temos muita dificuldade, nós não temos mais esse aprendizado da regressão, né? E nós daí que trabalhamos, né? Tem uma boa parte daí hoje que trabalha com uma situação, acho que ainda como você disse, a gente entende como simbolicamente que não apenas chuta na canela, né? Mas uma população que alguns, né, e vem crescendo um número muito grande, que vai muito além do chutar a canela, né? Que chega até a gente, muitas vezes não por livre e espontânea vontade, mas vem trazido por todo um grupo da sociedade que não mais consegue lidar com essa pessoa e que muitas vezes ela vem sendo trazida, né, por esse ninguém mais suportar, porque essa pessoa ela não tem mais apenas o desejo de e não faz, porque daí fica nesse conflito, né? Gostaria de fazer, mas não faço, mas ela tem feito. E tem feito coisas do tipo matar o pai mesmo, né? Não é só o desejo de matar o pai, mas é matar o pai mesmo. Matou o pai, né? Ou matou a mãe, ou violentou a irmã. Então são pessoas que nós estamos hoje nos deparando daí nos nossos serviços com pessoas muito parecidas desse tipo. E aí a gente fica realmente numa situação que a gente tem muita dificuldade, uma angústia muito grande. Como é que nós vamos lidar com essa pessoa, né? Que ela não tem mesmo não tem culpa, não tem, e não tem a repressão. Então isso a gente tem vivenciado muito pessoal, tem uma boa parte que eu vejo aqui que trabalha daí em serviço público. Nós que somos professores da universidade, que atendemos na clínica da universidade, onde nós encontramos pessoas hoje com sofrimento e com uma história de vida muito doída e com situações que realmente a gente não sabe muito como fazer, né? Então, até de uma certa forma, o que você vem falando, né? Assim, uma pessoa como você que vem nos propondo esse desafio e se colocando que também vive esse desafio, que é como fazer, como lidar com uma pessoa assim. Então, eu só queria compartilhar com você que nós estamos realmente vivenciando profundamente essa situação e nos perguntando a cada dia como fazer e como, inclusive, conseguir sair daquele ambiente, daquela situação, um pouco menos angustiados, pesados, culpados e etc. Que acho que muitas vezes é o sentimento, pelo menos, que me ocorre nessas situações. Bom, quero dizer da imensa alegria de estar aqui, estou bem emocionada e queria dizer, na verdade, uma coisa. Mais lamentável do que essa transformação que você foi dizendo dos pacientes, eu penso que seja a consequência do nosso momento histórico que dificilmente para terapeutas funciona.
composto por esses itens. Primeiro, que cada serviço, ou cada trabalhador, com a mente humana, ele, se estiver de acordo, se acontece no dia a dia do trabalho, as coisas que eu comentei, se acha que é assim mesmo, então ele estabelecer que ele é um trabalhador com, no mínimo, dupla personalidade. Se ele recebeu um paciente ao estilo do Dr. Freud, angustiado, empolgado, ele diz, bom, esse aqui é o departamento X, as indicações são praticamente formais e tranquilas, mas criar um segundo departamento na cabeça, aonde entraria esse grupo de pacientes que ele tem mente muito modificada. Então, não estará apressado em indicar psicoterapia, porque se nós tivermos indicar a psicoterapia de 110 anos atrás, deixar a questão de o que oferecer para esse paciente, ficar rodando na cabeça, segurar um pouco a ansiedade de ter que indicar qualquer coisa, botar para discussão em equipe, usar algum recurso original, mais novo, que possa ocorrer a alguém dentro de uma equipe. Por exemplo, eu apontei como uma das questões importantes essa de a gente se perguntar o que fazer com a interpretação. O paciente que não quer nada, rejeita a nossa fala. E a mesma coisa que matar o pai, a mãe, rejeita. Uma outra questão de mesma magnitude é o que fazer com a realidade. A psicologia recebida do Dr. Freud é uma psicologia que se posicionou de forma bem clara. Ela não sabe lidar com a realidade, não se interessa pela realidade. O nosso único campo válido de ação é a representação mental da realidade. É a representação que você tiver da realidade. Com pacientes muito concretos, o a gente recebe hoje, porque se ele não é educado, o que ele é? Realmente muito concreto. Então, estamos nos perguntando um pouco se não é necessário rever a questão da realidade. Em grupos ensaiando já a abertura maior da psicoterapia para ações na realidade. Então, essa é a postura básica. Começa por reconhecer que eu não posso me colocar numa posição que eu estou fazendo psicoterapia, não sei. Não tem pergunta na cabeça. Ocorrem ideias novas. Por exemplo, a questão de
abrir espaço maior para ações na realidade, alarga um campo dessa pesquisa e ações novas. Com um paciente em que a ideia de nos permitirmos maior ação na realidade faz muito sentido, porque se eles são atuadores, principalmente, eles jogam principalmente na realidade. As atuações se fazem na realidade. Então, tem muita coisa que pode ser revista. Evidentemente, você é muito jovem, né, tem que se haver em primeiro lugar com as próprias angústias profissionais. Quando sobrar um pouquinho de mente mais livre para invadida pelas angústias profissionais do início, soltar a cabeça para essas ideias novas. É por aí, viu? Por aí. Eu não tenho nada arrumado na cabeça dessa hora por aqui. É o caminho. Vamos sofrer de novo. Tranquilo, doutor, pode sofrer. Vamos sofrer de novo.